Toledo, eu sou advogado. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma conversa rápida aqui, tá certo? Comecei a gravar sobre várias questões, mas o assunto é muito extenso e demandaria aí muitos vídeos. Então o que eu recomendo? É que você entre nas mídias alternativas e se informe sobre tudo isso, tá bem? Principalmente sobre as questões que eu vou ir relatando aqui no grupo. E é importante que você se baseie na sua opinião, ao invés de ser influenciado pela narrativa oficial, tá certo? Só para que você comece a pensar, por que os governadores, o governo passou a se preocupar tanto com a sua saúde? Se nunca fizeram isso, se o sistema de saúde do Brasil sempre foi uma porcaria, sempre houve gente morrendo em UTI por falta de equipamento, por falta de medicamentos, etc. E agora, por conta do bichinho novo, inventado na China, e cuja vacina também veio da China, e cujos governadores e prefeitos buscam efetivamente evitar os tratamentos precoces, isto é inédito na medicina que se proíbam médicos de aplicar tratamentos que podem ser prescritos de prateleira, quer dizer, off the shelf, quer dizer, medicamentos que podem ser utilizados porque já estão disponíveis no mercado e que são drogas já testadas há décadas e que têm a segurança garantida e que o médico muitas vezes faz uso para o tratamento de algumas doenças diferenciadas, tá certo? Ele não é obrigado a prescrever aquilo que o governo manda, mesmo porque isso é inédito. No meu ponto de vista, isso é inédito. A gente já tem um tempinho aqui nesse planeta e já sabe disso. Então é importante que você pesquise essas questões. Por que o governo... Por que estas questões estão sendo agora reguladas pelo governo, tá? E de que forma? Percebendo que é inédito na medicina você evitar o tratamento precoce. Por que se evita o tratamento precoce? Por que você não pode começar a tratar as pessoas imediatamente? Líquidos, alguns antitérmicos, eu não sei, eu não sou médico, mas do meu ponto de vista, se você deixa o doente evoluir, por exemplo, com uma doença qualquer que seja promovida por bactérias. Quanto mais tempo passa, mais essas bactérias proliferam e mais seu organismo fica debilitado. Eu não entendo porque não é feito isso com o bichinho, certo? Então, assim, essa é uma pergunta que eu faço, é uma pergunta básica, entre outras que, enfim, e são drogas que estão aí no mercado e foram com segurança atestada, comprovação científica no sentido de que não causam dano aos usuários, né, aos pacientes. Então, assim, é preciso fazer uma contextualização, tá certo? Então, assim, se você for um leftista, né, um esquerdista, e falar, não, eu não quero tratamento precoce nenhum, eu quero ser entubado. Beleza, então aguarda, vai para casa, toma uma dipirona, vai para casa e espera ficar mal, espera que haja proliferação aguda dos sintomas, você não consiga mais respirar, então aí você vai para o hospital para ser entubado, porque, enfim, é o que se pode fazer, né? Então, não tome nenhum chá, não busque nenhuma alternativa, não busque nenhuma alternativa na internet, porque, veja, a internet está cheia de barbaridades, não de fake news. Então, assim, não procure na internet nada que possa te fazer, possa até fazer até um chá. Até um chá, eu acho que faria melhor para a pessoa, porque hidrataria pelo menos, não? Mas se você é esquerdista, então espere realmente o momento certo para ir para o hospital para ser entubado, que é positivo, a chance de sair de lá é boa. Então, assim, perfeito. O que eu recomendo é, sinceramente, procurem médicos que sejam responsáveis, que pesquisem, né? Não sejam aqueles simplesmente os recebedores de verba de laboratório, aqueles que são convidados para os simpósios, né? Em hotéis luxuosos, em spas, né? Em resorts. Esses simpósios que são realizados ali são pagos pela indústria farmacêutica e convidam os médicos para quê? Para vender remédio, né? Para que um médico receite aqueles remédios dele. Tá? Isso ocorre desde que Rockefeller descobriu que se poderiam fabricar medicamentos que poderiam ser patenteados, né, por conta do petróleo.
e que podiam ser patenteados. Desde ali ele passou a perseguir médicos que aplicavam tratamento natural, que obviamente são tratamentos que estão aí há milhares de anos, a humanidade chegou até aqui, né, viva, né, sobrevivendo, com seu próprio sistema imunológico funcionando, tá certo? E utilizando aquelas receitinhas da avó, que depois foram pesquisadas pelos médicos, né, pelas pessoas que se interessavam pela medicina e pela saúde humana, começaram a pesquisar e verificar as propriedades, tá certo? E as dosagens é que é muito importante para entender tudo isso. Então há sim possibilidades de utilizar-se, e isso deveria ser o mais natural, o primeiro a ser abordado, né? A não ser, é claro, numa situação de emergência, numa situação médica que você precisa de uma intervenção, obviamente os medicamentos tradicionais fazem todo sentido, tá certo? Mas você não pode criar uma dependência disso para sempre para a tua vida. Em tese, você deve procurar alternativas de forma responsável, né, com acompanhamento médico de pessoas que tenham responsabilidade, médicos que tenham responsabilidade, que sejam pesquisadores e que sejam profissionais que estejam realmente interessados na sua saúde, ao invés do receber o trocadinho da indústria farmacêutica. Ou você não percebe isso? Se você não percebe, perfeito, de acordo, não, tudo bem, está tudo certo então. Perfeito, passe para frente. Então vamos lá, com relação ao suco mágico que estão oferecendo por aí, eu gostaria que você pesquisasse também essas questões da trombose, dos coágulos que estão se formando, né, da miocardite, e dos danos cerebrais que isso podem estar ocasionando. Inclusive alguns países suspenderam a utilização, dizendo evidentemente que não estariam relacionados com o suco mágico que está sendo aplicado nas pessoas, certo? Então assim, pesquise bastante antes de tomar o suco mágico aí, principalmente essas mRNA, que são vacinas experimentais. Aliás, todas elas são experimentais porque nenhuma recebeu aprovação de uso. Por quê? Porque não tem o procedimento, não é possível apresentar todos os estudos, né, necessários e seguir todos os procedimentos numa situação em que se exigiu a emergencialidade desse produto, né, do suco mágico. Então assim, esses próprios fabricantes como a Pfizer, Moderna, etc., colocaram o seu suco mágico como vacinas, né? E na verdade não são vacinas, são terapias médicas genéticas, tá certo? Então, muito cuidado com isso, e foi assim que eles conseguiram driblar a legislação para poder apresentar no mercado um produto que é uma terapia genética e chamaram isso de vacina, tá certo? E isso é totalmente experimental. Eu não sei quanto a você, mas eu fico realmente é algo que me... Peraí, vamos lá, o que nós estamos fazendo aqui? E agora, depois de algum tempo, a gente já começa a ver vários pesquisadores trazendo essas informações de como é que funcionam esse tipo de tecnologia, não? E essa produção dessa proteína spike, que são os espinhos do vírus, que é a base de todas estas vacinas, não? E que, obviamente, estão causando esses coágulos sanguíneos, né, por conta dessa proteína spike, que é a causadora desses coágulos, e que está levando a vários efeitos que você pode buscar no VAERS, www.vaers, que é o Vaccine Adverse Report Something, alguma coisa. Então você procura lá VAERS, em inglês evidentemente, e enfim, se você não sabe inglês é um grande problema também, porque grande parte dessa informação, como toda a narrativa vem de fora, a gente também tem que verificar qual é a narrativa dos médicos. Inclusive o próprio médico que desenvolveu a mRNA não recomenda que se faça isso, certo? O próprio médico que desenvolveu. Se você pesquisar ali, você pesquisa o nome do médico que desenvolveu as mRNA, e aí você vai descobrir o nome dele, e aí você pesquisa o que ele fala sobre isso, tá certo? Então, não utilize o YouTube. Lamentavelmente, a plataforma se tornou um braço de censura, né? Então, nós precisamos... Consulte o Brighteon, BitChute, e tem uma outra agora, depois que é o que eu estou utilizando, e vou passar para vocês em seguida também o nome da plataforma que nós talvez tenhamos que utilizar para poder passar essas informações. Então esse é o primeiro momento, esse é o primeiro start. Comece a pensar por si próprio. Pessoas, durante o nazismo, as pessoas também foram influenciadas pela mídia
e pelo modelo político que se queria implantar. Então, assim, eu vou fazer várias analogias com relação ao, ao surgimento, né, do nazismo, né, e esse movimento durante a Segunda Guerra que culminou realmente nesse holocausto gigante que nós tivemos. Então, assim, para que vocês saibam, ciência não é algo que não é conjunto de opinião das pessoas. E a mídia sempre traz especialistas, é o que os especialistas dizem, mas não dá nomes, tá certo? Então o que precisa acontecer? Estes especialistas, eles fazem parte de um grupo de pessoas que são especialistas também. E não é só, e é claro que você pode, como mídia, fazendo o papel de recorte das informações, você pode justamente buscar profissionais que digam aquilo que você quer trazer para a narrativa, que vai somar para o teu entendimento. Porém, não podemos deixar de perceber que existe certa contaminação destes especialistas, porque se eles são pagos por uma empresa farmacêutica, ou se são subvencionados, como as agências de checagem de fatos, a maior parte delas são pagas aí por laboratórios, por empresas grandes, etc. Agora, como é que você vai poder confiar em dados que estão sendo manipulados, que são imparciais? Tá certo? Então não há imparcialidade da fonte. Quando a fonte é imparcial, e quando você vê as notícias checadas por esses sites, elas são bem genéricas, que não é isso, que não é aquilo outro, porém confirmando o fato até que isso ocorreu, mas não é bem por aí, não é essa a informação. Então é claro, é muito fácil desconstruir isso. Então é preciso checar a fonte, verificar cheque a fonte por si próprio, veja quem é a fonte, quem está afirmando, quanto tempo o cara tem de estudos, quem é o cara, se ele é um mero gerente de laboratório, um gerente um CEO de uma empresa dessas, enfim, desculpe, mas como é que você pode confiar nisso? E a maior parte desses estudos estão sendo feitos pelos próprios laboratórios, né? Então, assim, quando nós temos aí um produto, um suco mágico que é aprovado de forma emergencial, este suco mágico ele é experimental. E as mRNA muito mais experimentais ainda, porque nunca foi testado em larga escala na humanidade, tá certo? E essa proteína spike está causando realmente alguns problemas muito sérios por aí. E quanto mais proteína spike são injetadas, ou seja, quanto mais suco mágico você toma, maior número de proteínas spikes que estão se espalhando pelo seu corpo. E descobriu-se também que o local de aplicação do suco mágico, geralmente o que as vacinas produzem é realmente uma reação no próprio local, sem se espalhar. E descobriram que o suco mágico não está só permanecendo no local, mas se espalhando pelo corpo humano. Então é um problema que você deve estudar, tá bem? Comece a estudar, não acredite em tudo que te falam, tá certo? Nem mesmo o que eu estou te falando aqui. Mas é importante que você comece. Se você não sabe inglês, eu te recomendo começar a usar tradutor, tenta ver nos vídeos ali que tenham legendas, faça alguma coisa para que você possa se informar. Aqui no Brasil tem canais muito bons, Pingos nos Is, o Terça Livre, o canal que está sendo atacado agora pelos nossos ilustríssimos ministros do Supremo. Então, enfim, viu? Nós tivemos aqui um corte de energia muito forte. Nós tivemos um corte agora de energia, tá certo? Ou seja, isso daqui é um assunto que nós vamos tratar também, tá certo? Essa problemática que vai ocorrer em breve, tá bom? Então vamos lá, já falamos aqui da terapia genética que está sendo passada como vacina, o que não é verdade, é uma terapia genética. Então cuidado com a Moderna e com a Pfizer. Estude o assunto. O que a gente está pedindo aqui, como advogado que conhece alguns aspectos da lei, é o seguinte: nós temos que ter o consentimento consciente, o que não está sendo aplicado. E que durante a Segunda Guerra, durante o trabalho que foi realizado de forma espetacular por Hitler, não podemos deixar de notabilizar o trabalho que foi feito por Hitler e por seus assessores, né, que foi muito bem feito. Parece que hoje nós temos também um trabalho que também está sendo muito bem feito aí. Então, na época, Hitler utilizou
utilizou a mídia, né, a propaganda, como sua principal arma, né? Tanto que Goebbels, né, que era o propagandista do Hitler, ele propôs realmente instalar um rádio em cada lar alemão, e isso foi feito, muitos foram produzidos milhares de rádios instalados nas casas das pessoas, gratuitamente inclusive, para que eles tivessem uma fonte de comunicação direta. Lembre-se que nós não estamos, isso foi na década de 30, 40, né, quando começou-se a desenvolver essas tecnologias, né? Hoje nós estamos até, de certa forma, saturados de informação, então é preciso selecionar com um grande cuidado. Mas o que eu quero te lembrar é o seguinte: houve durante a Segunda Guerra um movimento na qual a ciência da época, certo, dizia que as pessoas que não possuíam determinadas características genéticas eram pessoas de segunda classe. A mesma coisa que estão querendo fazer hoje com o suquinho mágico. As pessoas que tomaram suquinho e aquelas pessoas que não tomaram suco. Então a gente está vendo uma cisão, não? Um modelo de apartheid no qual nós separamos dois grupos de pessoas, pelo menos dois a gente já tem. Isso são estratégias muito bem elaboradas para dividir e conquistar. Então você vai começar, o teu próprio vizinho vai te questionar por que você não tomou o suco mágico, porque é você que está sendo a ameaça para ele, tá certo? Como era na época a ameaça dessas pessoas que não tinham uma genética pura, que era o eugenismo, né? Era a ciência da época, pregava o eugenismo. Por quê? Porque as pessoas que não têm este DNA mais refinado, digamos assim, porque eu não encontro melhor palavra para expressar, para definir essa questão, as pessoas que não tinham um DNA adequado, certo? Constituíam-se de uma ameaça para as pessoas que tinham um DNA adequado, porque essa mistura ia acabar degenerando a raça ariana pura e, obviamente, isso ia acabar com a sociedade alemã, tá certo? Então vejam, e as pessoas compraram essa ideia, tá certo? E você, provavelmente, se não está informado adequadamente, está comprando ideias, e comprar ideias é muito perigoso, tá certo? Então esse modelo sectário que muitas das pessoas estão se envolvendo pode causar pode criar os elementos e os cenários necessários para que um novo Reich, né, que Reich é reino, né, um novo império, então para o quarto Reich se sobrepor a essa situação e talvez seja um Reich global, né, tá certo? Então Klaus Schwab já esclarece que essa é uma oportunidade ótima para fazer um grande reset, né? Então existe aí vários, acho que publicou-se 2 livros sobre essa temática. Um é sobre a quarta revolução industrial e o outro livro do Klaus Schwab é o Grande Reset, The Great Reset, tá certo? Então nós temos aí o Klaus Schwab é o presidente do Fórum Internacional de Davos, né, do Fórum Econômico de Davos. Ele é quem preside, tá? O pai dele, outro alemão, nazista, etc. Então acho que nós temos aí uma linhagem e um caminho em que a Alemanha trilhou no passado e agora nós estamos trilhando pelo mundo inteiro, certo? Então, outra questão que você precisa ver é a seguinte: em grande parte da narrativa da mídia e grande parte dos fatos que estão acontecendo no Brasil estão acontecendo simultaneamente em literalmente todos os países do mundo estão passando pelas mesmas narrativas. São as questões dos transgêneros, a questão do racismo, as questões que estão relacionadas aí ao bichinho, né, que está atacando todo mundo, as questões também de fazer-se lockdowns, de isolar-se as pessoas, de utilizar-se a fralda na cara. Tudo isso daí está ocorrendo simultaneamente no mundo inteiro. E nós estamos vendo o agravamento disso, o acirramento disso em alguns países, por exemplo, como a Austrália e Canadá, que estão realmente se tornando países onde as liberdades estão realmente
sendo suprimidas de forma absoluta. Então, muito cuidado com isso, porque esses países são prenúncios do que nós podemos estar vivendo aqui no futuro. Eu não quero ser, eu não sou partidário, sou apartidário, não apolítico, porque nós temos que valorizar os nossos valores, nós temos que defender nossos valores, ou seja, valores cristãos, de respeito, de progresso, de caridade, de compartilhamento, realmente de coletividade, não de sociedade. Nós temos que buscar valores que realmente tenham família, que tenham valores que possam realmente ser a base estruturante da nossa sociedade. Isso está sendo destruído em vários países por conta da mídia, por conta dessas influências políticas, e obviamente tudo isso é um plano estratégico, tá certo? Um plano estratégico que tem vários níveis. Se for possível, a gente entra nesses níveis estratégicos que estão sendo desenvolvidos, utilizando personagens, tá bem? O Biden lá é um personagem, nem ele sabe que as eleições foram fraudadas, por exemplo, mas obviamente quem o colocou lá sabe disso. E a cabal, digamos assim, eles não conseguem controlar tudo ao mesmo tempo, tá certo? Então eles dependem de corrupção, dependem de subversão de valores, dependem da própria mídia da qual eles são proprietários, não? E as pessoas vão comprando isso, ou vão sendo subornadas, ou realmente têm afinidade com esse modelo de coisas e acredita que terá muitas vantagens nesses cenários, e ela acaba colaborando com um sistema corrupto, né? Com um sistema pervertido, né? Com um sistema que tenta destruir valores para que se possa realmente criar uma sociedade disfuncional, e em cima deste cenário realmente de confusão, você consiga os seus objetivos, perpetrar os seus objetivos. Então isso está muito fácil, né? Numa sociedade dividida, numa sociedade em caos, numa sociedade que não tem ordem, que está em desordem, no qual as pessoas estão em conflito com umas com as outras, sejam por quais razões que a mídia transfere para as pessoas, né? O Brasil, em sua grande maioria, não é um país racista, né? Mas a mídia tenta elevar isso a níveis absurdos, né? E tornar isso uma questão que começa a nos afetar, que começa a afetar as pessoas, então criam essas divisões. E são as divisões entre homossexuais e heterossexuais, entre brancos e negros, entre o pessoal que levou o suco e o pessoal que está sem o suco. Quer dizer, nós temos essa visão, dividir para conquistar. Isso é mais antigo que a história, né? Esse modelo de minar, né? Você vai minando o seu inimigo, enfraquecendo-o com essas questões internas para que o próprio inimigo se destrua e você possa, enfim, invadi-lo. Hoje nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, tá certo? Já começou. É claro que nesses períodos de discussão, agora o Biden acusa o governo chinês de ter provocado o espalhamento do bichinho. Ao contrário, o governo chinês acusa os americanos de terem espalhado o bichinho. E aí você pode pesquisar, né, os e-mails que a justiça americana autorizou que fossem divulgados do Fauci, né, do Dr. Fauci, e que obviamente traz comunicações com a EcoHealth, né, que é uma empresa normal, ONG americana, que levou milhões de dólares de investimentos para desenvolver ganho de função nos bichinhos. Então os bichinhos que eram de morcego, que realmente, efetivamente, estavam no laboratório de Wuhan, lá na China, efetivamente eles foram aperfeiçoados, que era o que se tratou nesses e-mails, né, do Fauci, com essas empresas, e efetivamente nós temos esse cenário. Então os próprios perpetradores que inventaram o bichinho estão fornecendo o suquinho mágico, e esses próprios canalhas que vieram com essa narrativa proíbem os tratamentos precoces. Então assim, nós temos aí um cenário bastante
complicado para que a gente possa caminhar, né? Para que a gente possa entender todo esse cenário. Então, é claro, eu não estou pedindo para que você entenda isso agora. O meu objetivo aqui é simplesmente iniciar um questionamento para que você possa começar a pensar e comece a se preparar para uma situação um pouco mais grave que a gente vai entrar nos próximos minutos. Ciência nunca foi a opinião de um grupo de pessoas, tá certo? Então nós precisamos analisar a ciência como método. É método científico que transforma uma informação em algo que realmente torna essa informação objetiva, que possa ser replicada. Então, metodologia científica é uma coisa, cientificismo é outra. Inclusive essa revista Lancet, né, que publicou de forma equivocada estudos que uma droga chamada que começa com I e que não pode ser utilizada contra o bichinho, foi realmente teve que vir a público pedir desculpas porque o artigo foi fraudado, né? E essa é uma delas, uma revista importante na ciência, porém que precisa ver quem é que está pagando essas editoras, né? A Lancet, a Nature, a Science, etc. Essas revistas, quem é que está pagando para que esses artigos sejam publicados? Então, está havendo uma certa movimentação de vários profissionais, especialistas, não? Trazendo essas informações, contestando essas informações. Então, obviamente, leva um tempo para que isso venha à luz, mas vai vir. A verdade, uma coisa é certa, a ciência vai sempre prevalecer, tá bom? Embora, num determinado momento, quem é o detentor da narrativa, por conta de ter muito poder midiático, né, ele consegue manter a narrativa por algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo, tá certo? Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo. E é isso que está acontecendo realmente nesse momento. Foi o que aconteceu durante a Segunda Guerra, no mesmo modelo em que se pregava essa ciência eugenista, né? E que se conseguiu exterminar com isso milhões de judeus, e entre outros povos também que passaram por parte desse holocausto também, e que seria efetivamente, certamente seriam exterminados se Hitler tivesse conseguido chegar aos seus intuitos, né? Ele só não conseguiu chegar a esse intuito porque as próprias sociedades secretas, como a Sociedade Thule, que apoiou o desenvolvimento, a ascensão do partido nazista ao poder, a própria sociedade entendeu que os objetivos do Hitler conflitavam com os dela naquele momento, tá certo? Agora a preocupação, grande parte é essa, né? Porque essas mesmas sociedades secretas que apoiavam o desenvolvimento do Terceiro Reich, né? Estão apoiando hoje o desenvolvimento do que se chama a Nova Ordem Mundial ou New World Order. Ou seja, nós estamos construindo um governo centralizado e o próprio Klaus Schwab diz que você não terá nada, mas será feliz, tá certo? Podem pesquisar Klaus Schwab e a sua proposta indecente, ou seja, se você não vai ter nada é porque alguém vai ter tudo. Certamente nós não seremos as pessoas que vão ter tudo. E o Klaus Schwab é o cara que boa parte do conhecimento, dos fatos, da agenda da Cabal, né, sabe para onde é que eles querem caminhar. E esta oportunidade está sendo muito, muito bem-vinda. Então, assim, senhores e senhoras, é preciso ter muito cuidado com os próximos meses, né, porque em vista de que estão saindo essas informações com relação à proteína spike, os casos de coágulos, miocardite e danos cerebrais que estão ocorrendo por conta dessa proteína, algumas questões vão começar a vir à tona e provavelmente vai fazer com que quem coordena esta operação mundial, não podemos esquecer que isso é uma operação mundial, tá certo? Simultânea, né, que todas as ações são simultâneas em todo o mundo, apesar da nossa ignorância, né? Achar que isso está acontecendo somente no Brasil, que cada país tem suas peculiaridades. Infelizmente não está acontecendo dessa forma. O mundo está sendo coordenado de uma forma bastante estruturada, muito bem elaborada, sem dúvida nenhuma, com seus personagens colocados em pontos chaves estratégicos, estão contribuindo nessa narrativa.
a China, na verdade, não é a China é uma peça do xadrez, tá certo? A mão que utiliza a China nesse momento é uma mão que é o deep state, o estado profundo, aquele que não vemos. Então, este estado profundo, ou oculto, digamos assim, é o responsável pela coordenação mundial de todos esses fatos, tá certo? Isso é um grande teste, tá bem? Já se fala em Covid-22. A agenda, no início, logo nos primeiros meses, nós já sabíamos que haveriam várias doses, que as doses seriam constantes, tanto que esse passaporte que está sendo proposto, o passaporte europeu já traz até a 8ª dose. Ou seja, a própria Pfizer está montando uma fábrica no Brasil para produzir o seu suquinho mágico. Agora, vocês acham que que essa farmacêutica está investindo milhões de dólares numa fábrica aqui no nosso território, para a partir do ano que vem poder fabricar o suquinho mágico, e só vai fabricar mais um suquinho mágico para todos nós? Não, certamente. Então, vai para a terceira, boa sorte na sua terceira, boa sorte na sua quarta, na sua quinta, na sua sexta, e quantas mais você conseguir tomar. Parabéns, é ótimo, não? E aí a narrativa vai mudando, porque a princípio você diziam que você com 2 doses do suco estaria super protegido e não precisaria mais de doses nenhuma. Antagonicamente, ou digamos assim, paradoxalmente, o que está acontecendo hoje é que as pessoas que tomaram suquinho são as que mais estão sendo hospitalizadas e com o maior caso de mortes aí. Veja-se Israel, pelo menos. Aí você tem o exemplo do que está acontecendo. A curva disparou, a curva de mortes, a partir do momento que essas doses foram aplicadas, né, 80% da população já está com 2 doses do suco. Então aí você pode pesquisar lá e você vai ter essa informação. Então acabamos por aqui a primeira parte do material que eu queria comunicar para vocês, tá certo? E eu queria ressaltar a necessidade de que nós comecemos a nos preparar para uma situação mais caótica em termos de sociedade, em termos de recursos, e que o momento para a gente começar a pensar nisso é agora. Nós estamos vivenciando uma bonança que não é duradoura, infelizmente. Nós estamos vendo aí casos muito graves como os que estão ocorrendo na Austrália. E a Austrália, só mais esse detalhe, por que que a Austrália está com essa situação bastante intensa, no sentido de restrições graves da liberdade, inclusive mandado em prisão para quem se aventure a sair gripado na rua, certo? Saiu de casa, você é realmente perseguido e trazido à força para esses centros de internação, de internamento que eles estão construindo. A narrativa que eu imagino que seja a próxima narrativa é que a partir da terceira, quarta, quinta ou sexta dose do suco mágico, eu acredito que eles dirão que o suco mágico não está funcionando mais e por isso eles precisam realmente isolar as pessoas. E aí o que vai acontecer? Eles vão começar a separar pessoas, né, que supostamente testem com o PCR, que é um teste que também não funciona para isso, né, um teste que na verdade detecta pedaços até de pedaços de vírus, pedaços de DNA humano, etc. Então, um teste inconfiável, mesmo porque eles estavam fazendo mais de 40 ciclos, e a partir de 20 ciclos desse teste, ele já detecta qualquer coisa. Então, a possibilidade de você ter detectado alguns fragmentos de material genético é muito alta, né? E aí não serve mais para nada. E aí a narrativa vai ser no sentido de que, como o suco mágico não está funcionando mais, essas pessoas serão realmente apartadas. E aí é que mora o grande perigo, que nós estamos deixando essa questão avançar muito. Vai chegar um momento em que vão estar entrando nas nossas casas, levando nossas crianças à força, ou os pais destas crianças, para centros de internação, e aí a gente já acabou, né? E eu acho que nesse momento as pessoas vão acordar, se não acordarem antes, porque realmente é muito grave o que está acontecendo em termos de narrativas.
E a gente precisa ficar muito esperto para ver se verificar se realmente não é o bichinho, se é realmente o bichinho que está matando tantas pessoas ou se é o suco mágico que está matando as pessoas. Então a gente precisa ficar atento a isso, né? É o dilema Tostines. É o suquinho que está matando ou é porque é, ou é porque o bichinho é que está matando, né? Então, assim, a gente fica nesse dilema e seria bom a gente ter uma resposta científica, objetiva, clara, honesta das pessoas que estão aí no governo, coisa que provavelmente não vai acontecer, como vocês sabem, né? Então, assim, nos próximos materiais eu pretendo começar a orientações para quem entendeu o recado, né? Tudo isso você pode pesquisar na internet, se você precisar manda um e-mail para nós, que eu tento no prazo possível, porque está numa correria muito grande de preparação, né? Para a gente poder minimamente sobreviver a essa primeira fase, tá certo? Que a gente, enfim, em vista das análises que a gente está realizando, a gente imagina que vai ser necessário a gente ter uma certa preparação aí. Se você estivesse na Segunda Guerra e vendo o que estava acontecendo e percebendo de forma objetiva o que estava acontecendo, você se prepararia, não? Então, assim, eu te convido a pensar que talvez nós estejamos vivendo um cenário semelhante no qual existe um projeto de poder que está se impondo no mundo inteiro e que nós somos a parte da equação que precisa ser eliminada, tá certo? Então, muito boa sorte a todos nós e convido você a participar, assistir os próximos vídeos, enquanto eu tiver tempo de gravar e editar e manter essa informação atualizada, eu vou passando para todos vocês, tá bom? Muito grato aí e que Deus esteja com todos nós.